Existem seres em outros mundos? E se existem, será que eles podem fazer contato conosco? E as pessoas que relatam que viram seres de outros planetas, será que realmente elas viram alienígenas? Ou será que elas foram enganadas por entidades satânicas? Bom, se você deseja saber essas e também outras respostas, fique nesse vídeo, pois hoje nós vamos estudar sobre qual a verdade oculta por detrás dos OVNIs. Várias teorias têm sido propostas para explicar a natureza dos supostos OVNIs, objetos voadores não identificados. Enquanto alguns acreditam serem mero fruto da imaginação humana, já outros defendem a ideia de que são veículos espaciais conduzidos por seres extraterrestres. Mesmo não usando a expressão moderna OVNI, a Bíblia ela apresenta alguns princípios básicos que podem nos ajudar na compreensão desse tema tão intrigante que ultimamente tem sido comentado por cientistas da NASA e do mundo todo. As Escrituras deixam claro que todas as manifestações sobrenaturais e também sobre-humanas neste mundo de pecado procedem de um dos dois grandes poderes conflitantes do universo. A divindade dos céus e os anjos leais a Deus, de um lado, e do outro lado, Satanás e os anjos que com ele caíram, se tornando assim demônios, conforme nós lemos em Apocalipse, no capítulo 12, versículos 7 a 9. Isso nos leva à conclusão de que, se os OVNIs existem, eles devem se enquadrar em uma dessas duas alternativas. Ou eles são parte de Deus, ou eles são parte de Satanás. Bom, uma análise mais detida da Bíblia vai nos revelar que grande parte das manifestações satânicas são confusas, indefinidas e também enganosas. A ênfase nessas manifestações frequentemente repousam mais no fascínio das emoções do que em um conteúdo racional e também concreto. Veja, dentro das categorias de manifestações demoníacas, vemos a possessão de animais, ou até mesmo a materialização na forma de animais, como está em Gênesis, no capítulo 3, versículos 1 a 5, quando o próprio Satanás se utiliza de uma serpente como médio a fim de enganar e também de se comunicar com Eva. Também vemos manifestações demoníacas em que o espírito imundo toma a forma de pessoas que já morreram, como está descrito em 1 Samuel, no capítulo 28. Não foi o profeta Samuel quem apareceu para o rei Saul quando esse foi consultar uma médium, pois a palavra de Deus declara abertamente que os mortos não sabem de coisa alguma. E Jesus, ao falar sobre a condição de Lázaro quando esse estava morto, ele diz aos seus discípulos que Lázaro estava apenas dormindo, ou seja, na morte o ser humano fica em um estado de inconsciência absoluta. E por fim, também vemos na Bíblia a mais terrível e também mais enganosa manifestação demoníaca, quando anjos caídos aparecem como seres angelicais, como está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem de ministros de justiça. Amigos, somos advertidos de que os poderes demoníacos haveriam de operar nos últimos dias com grandes sinais e também prodígios, conforme nós lemos em Mateus, no capítulo 24, versículo 24. E também em Marcos, no capítulo 13, versículo 22. Também nos é dito que eles vão realizar coisas espantosas e grandes sinais no céu. Lucas, capítulo 21, versículo 11. E eles teriam também permissão para poder fazer descer fogo do céu à terra diante dos homens, conforme vemos em Apocalipse 13, no versículo 13. E esses sinais e também maravilhas teriam por objetivo enganar, se possível fosse, os próprios eleitos de Deus. Bom, comparando os testemunhos sobre aparições de OVNIs com o relato bíblico,
Percebemos então nitidamente que tais aparições jamais podem ser consideradas, nem em forma, muito menos em conteúdo, como manifestações divinas ou de anjos bons, ou ainda de possíveis habitantes de outros mundos não caídos do universo. Resta, portanto, a inevitável conclusão de que elas só podem ser consideradas como parte dos grandes sinais e também prodígios que haveriam de acompanhar as fascinantes manifestações demoníacas dos últimos dias. Como está escrito em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 14, porque esses são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bom, os escritores americanos Myron Whitmer e Sidney Reiners, eles enxergam por trás das aparições de OVNIs um plano mestre de engano satânico. O Whitmer declara que o constante aumento de fé no sobrenatural continua preparando o cenário para os eventos finais, quando a mente do povo terá visto e ouvido tanto do sobrenatural que as ilusões e também os enganos de Satanás parecerão muito naturais e também aceitáveis. Já Sidney, ele sugere que as aparições de ufonautas, supostos tripulantes dos discos voadores, poderiam precipitar uma corrida rumo a uma nova ordem mundial. Ele explica que os ufonautas amigáveis poderiam persuadir facilmente os seres humanos a solucionarem os problemas da humanidade através dos seus planos enganosos e diabólicos. Bom, será que os pensamentos de Whitmer e Sidney fazem sentido? Na verdade, esses pensamentos fazem muito sentido e eu vou explicar o porquê. Chico Xavier foi um médium extremamente conhecido tanto no Brasil como no restante do mundo. E durante o Pinga Fogo, que era um programa da extinta TV Tupi, o médium revelou para o público a necessidade de deixarmos para trás guerras e também outros conflitos que causavam dano ao nosso planeta. Ele disse que a partir da data em que o homem pisou na Lua, ou seja, 21 de julho de 1969, teríamos então 50 anos para mudarmos nossa maneira de agir e também de pensar, pois após isto, o mundo poderia entrar então em uma nova era. Segundo suas palavras, se nós não entrássemos em uma guerra de extermínio até o dia 20 de julho de 2019, ou seja, se não houvesse aí uma terceira guerra mundial, poderíamos então esperar realizações extraordinárias da parte da ciência humana. E assim, teríamos a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Essa foi a declaração de um médium reconhecido mundialmente, amigos. Mas foi apenas o espiritismo que tocou no assunto de seres de outros planetas? Não. Roger Morneau foi um católico em sua infância e também adolescência, mas por algumas tragédias na sua vida, ele abandonou a crença em Deus e acabou se tornando um ateu. Contudo, em sua fase adulta, Roger e um amigo seu conheceram um homem, o qual conseguiu convencê-los a irem até uma reunião espírita. Nessa reunião, eles viram manifestações sobrenaturais e então ficaram impactados com aquela novidade. Contudo, o homem que os convidou declarou que aquilo era apenas água com açúcar, apenas uma maneira que os demônios tinham para entreter as pessoas que acreditavam que a alma dos mortos podia se comunicar com os vivos. Então, esse homem os convidou para participarem de uma reunião em que eles conheceriam então o verdadeiro sobrenatural. E em poucos dias eles conheceram uma seita satânica do alto escalão norte-americano. Roger e seu amigo passaram meses estudando com os satanistas e também se aprofundando na doutrina dos demônios. Nesse meio tempo, em uma reunião em que o sacerdote estava explicando como Lúcifer e também os seus anjos agem em todas as corporações religiosas, tanto cristãs como não cristãs, um dos seus ouvintes perguntou ao sacerdote como Satanás agia na igreja adventista do sétimo dia. Então o sacerdote respondeu que essa era uma igreja um
pouco complicada de se obter vantagem sobre ela, pois ela não acreditava na imortalidade da alma e nem na santidade do domingo, que, segundo as palavras do próprio sacerdote, eram dois grandes enganos de seu mestre Lúcifer, enganos os quais as igrejas haviam aceitado universalmente, juntamente com o engano de que a lei de Deus havia de uma vez por todas sido abolida. E é claro que o sacerdote não perdeu a oportunidade de debochar, e ele acabou dizendo que, por mais que os adventistas não acreditavam na imortalidade da alma e nem na santidade do dia do Deus Sol, o domingo, e por mais que eles também fossem protegidos de uma maneira especial porque eles criam na santidade da lei de Deus, ainda assim, continuou ele, nós não precisamos nos preocupar com os adventistas porque são um grupo muito pequeno comparado com as demais religiões mundiais. O interessante é que, faltando apenas uma semana para que Roger passasse então pelo batismo e pelo pacto satânico, ele conheceu um adventista do sétimo dia na empresa a qual ele trabalhava. E por se lembrar do que ele ouviu na reunião a respeito dos adventistas, ele decidiu perguntar algumas coisas para esse adventista a qual ele havia conhecido. E o resultado foi que, em 4 dias apenas, ele fez 27 estudos bíblicos com esse adventista. Desistiu então do satanismo e se batizou em nome de Jesus. Então Roger escreveu um livro chamado Viagem ao Sobrenatural, onde ele fala sobre tudo o que aprendeu nos meses em que ele estava se preparando para ser um satanista. E em uma entrevista a uma rede de televisão, ele relatou as coisas às quais o sacerdote satânico falou a respeito dos planos de Satanás e também dos seus demônios em se apresentarem com aparência de seres de outro mundo, a fim de prepararem o mundo para a vinda do anticristo e para uma nova ordem mundial. When I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. And since then we've seen the development of the New Age, and I wondered if back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. And the priest told us, we talked for quite a while, and then he said, could I have a little bit more? Your time I want to tell you something very fascinating. He says the grain plain, the master's grain plain, for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grain plain is going to take people are going to eat the stuff. Because he says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? I've read about that. In other words, soul projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back, and then they write all about it. I've heard of that. So, due to the fact that the millions of the earth, people, believe in people having an immortal soul, it has to be readily accepted when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the supposed inhabitants of far distant planets in the galaxies, I taped the whole thing. It's 3 hours. And you were hearing the fulfillment of what Exactly. this high priest had said Yeah. 45 years ago. Yeah, exactly. So he went on explaining about the fact that the spirits will show themselves willing to give valuable guidance
that will not only help people avoid the destruction of the planet, but it would cause it to enter into a higher state of existence. Vemos que há algumas décadas atrás, tanto espíritas como satanistas, e é claro, os ufólogos também, concordavam que no futuro seres do outro mundo apareceriam explicitamente na Terra. E vemos que, na verdade, não são seres de outros planetas, mas sim espíritos de demônios com suas falsas doutrinas para preparar o caminho para uma nova ordem mundial e também para a vinda do Anticristo. Bom, a data limite citada por Chico Xavier terminou no final de 2019. E será que algum avanço na questão do contato com esses supostos alienígenas ocorreu? Veja, os militares que por tanto tempo procuraram manter-se à parte desses assuntos, há cerca de um ano atrás, um dos locais mais respeitados com relação ao campo militar a nível mundial, o Pentágono, nos Estados Unidos, divulgou imagens de objetos voadores não identificados, os quais foram capturados pelo exército norte-americano em suas câmeras, nas suas aeronaves. Mas não para por aí, amigos, pois a ciência, sempre tão cética, acaba de fazer alguns comentários estarrecedores a esse respeito. Em uma matéria do site Witness, é dito o seguinte: o lançamento do James Webb Space Telescope, novo telescópio espacial da NASA, está agendado para o final desse ano e planejado para funcionar a todo vapor a partir de maio do ano que vem. Esse novo e também poderoso telescópio de última geração que vem para substituir o Hubble promete avanços e novidades nunca antes alcançados. Segundo especialistas, ele é a melhor chance já realizada pela humanidade de, por exemplo, encontrar vida em outro planeta. Mas nem toda a comunidade científica vê tal hipótese com bons olhos. Bom, talvez você ache que esses que não veem isso com bons olhos são os cientistas céticos, não é verdade? Mas eu vou ler mais um trecho da matéria e vocês entenderão por que alguns cientistas não acham isso de contato com os alienígenas uma boa ideia. Em entrevista para o jornal britânico The Guardian, o professor de física e proponente da teoria de cordas, Mikio Kaku, crê que buscar por vida em outro planeta pode trazer grandes ameaças à humanidade ou aos alienígenas. Em breve teremos o telescópio Webb em órbita e teremos milhares de planetas para olhar. E é por isso que as chances de fazermos contato com alguma civilização alienígena são altas, comentou. Alguns colegas acreditam que deveríamos tentar contato, mas eu acho isso uma ideia terrível. Amigos, os cientistas que se opõem não se opõem porque acham isso uma tolice, mas porque acreditam que os alienígenas podem não ser pacíficos, ou acreditam que os humanos podem prejudicar de alguma maneira os alienígenas. Ou seja, o mundo espírita, militar, científico, ufólogo e satânico esperam ter contato com seres de outros mundos em pouco tempo. Contudo, somente os satanistas sabem que esses supostos aliens são, na verdade, espíritos de demônios. Irmãos, o fim está muito próximo. Jesus nos alertou que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Portanto, essa é a hora de nos prepararmos, pois logo o mundo estará iludido pelos espíritos enganadores. E a ira deles se levantará contra o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Oremos. Senhor, muito obrigado por nos revelar toda a verdade do grande conflito entre a verdade e o erro através da sua Sagrada Escritura. Pai, os tempos são difíceis e Satanás está tornando seu engano ainda mais intenso. Eu te peço que o Senhor nos ajude a permanecer na verdade, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro a Ti. Amém. Amigos, um grande abraço para vocês e até a próxima.